E aí galera, tudo bom? Prontos para mais uma videoaula de português? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre as orações subordinadas, da maneira mais simples e objetiva que eu puder, porque eu sei que esse bicho deixa o cabelo de vocês em pé só de ouvir falar no nome delas. Quem perdeu a aula sobre período composto, por favor, clica no card que eu vou colocar aqui no alto, e vocês vão poder ter, além do período composto, um pouquinho de aula sobre orações coordenadas. E depois voltem aqui que a gente continua e vocês vão poder me ver depois da vinheta. Ah, você ainda tá aí, né? Beleza. Eu vou começar aqui nossa exposição falando um pouco sobre o vídeo anterior, dizendo basicamente o que é o período composto. O período composto não é nada além de uma frase que contém mais de um verbo. Então ele pode ser um período composto por coordenação, como vocês viram no outro vídeo, ou um período composto por subordinação, que é como vocês vão ver nesse vídeo. Bom, eu vou chamar a tela grande aqui para vocês poderem visualizar melhor. Eu vou estar posicionado no cantinho da tela, beleza? Vamos lá. Então, o que é o período composto por subordinação? O período composto por subordinação é um período formado por duas orações em que uma desempenha a função sintática sobre a outra. Essa oração que tem a função sintática é a oração subordinada, enquanto aquela a qual ela se prende é a oração principal. É o mesmo princípio do período simples e as mesmas funções sintáticas. Nós vamos ver isso aqui com calma num próximo vídeo. Para diferenciar a relação da coordenação da relação de subordinação com uma facilidade um pouco mais prática, a gente pode pensar no seguinte: a relação de coordenação funciona como uma sociedade, ou seja, todo mundo tem o mesmo papel. Enquanto que a relação de subordinação tem uma relação de contrato, em que a oração principal determina a função da oração subordinada. Para ficar mais simples de entender isso, eu coloquei um exemplo aqui. Ele disse que faria as atividades, mas não fez. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Identificar quantos verbos eu tenho na oração, no período. Eu tenho um, que é o verbo disse, dois, que é o verbo faria, forma verbal, né? E três, que é a forma verbal fez. O que acontece? Quais são as orações? Eu tenho a primeira oração sendo ele disse, a segunda, que faria as atividades, e a terceira, mas não fez. Fica claro isso para todo mundo. A oração que faria as atividades funciona presa diretamente ao verbo disse. Ou seja, ele disse o quê? Que faria as atividades. Então, essa oração aqui, que faria as atividades, é objeto direto desse cara aqui, do disse. Perfeito? Ou seja, ele disse o quê? Que faria as atividades. Funciona exatamente como no período simples. Ele disse uma mentira. A relação é exatamente a mesma. Já no caso de mas não fez, eu tenho a conjunção mais, deixa eu destacar ela aqui, eu tenho a conjunção mais, que como vocês viram no outro vídeo, é uma conjunção coordenativa, adversativa. Então eu tenho aqui uma oração subordinada, que desempenha a função de objeto direto do verbo disse, da forma verbal disse, e depois eu tenho um período com uma oração coordenada, sindética, adversativa, aqui introduzida pela conjunção mais. Perfeito? Ficou claro isso? Tudo bem. Então vamos seguir um pouquinho. Então, para exemplificar como que funciona o período composto por subordinação, eu vou colocar alguns exemplos aqui, nem todos vão ser subordinados, para que a gente possa perceber a diferença, e vou analisando pouco a pouco cada um. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, temos necessidade de que nos apoiem. Nós desejamos que sua vida seja boa. As pessoas que são alegres vivem melhor. Chegamos à praia, nadamos, jogamos e comemos. Primeiramente, quais são os verbos que aparecem nesses períodos? Primeiro, temos e apoiem. No segundo período, desejamos e seja. No terceiro período,
são e vivem. E no último nós temos aí um número maior de verbos, que são chegamos, nadamos, jogamos e comemos. Tá? Agora nós vamos localizar as conjunções, os conectivos, na verdade, porque nem todas elas vão ter conjunções. No primeiro exemplo, eu tenho o conectivo que vai ser uma conjunção. No segundo exemplo, eu tenho o conectivo ou conjunção que. No terceiro, nós temos um pronome relativo, que também vai ser o que. Nós vamos percebendo aí que o que vai causando certo estranhamento na gente. Já na quarta, nós não temos nenhum conectivo, nós não temos nada conectando as orações. Tá? Então, depois de localizadas as conexões entre elas, nós podemos separar as orações. No primeiro exemplo, temos necessidade. Vai ser uma, de que nos apoiem vai ser outra. Nós desejamos que sua vida seja boa. As pessoas que são alegres vivem melhor. Aqui eu tenho uma oração inserida no meio da outra. Tá? E aqui nós temos, chegamos à praia, nadamos, jogamos e comemos. Tá? Agora sim nós vamos começar a ver as relações entre essas orações. Que relações são essas? A que elemento da primeira oração esse de que nos apoiem está ligado? Nós temos necessidade, ou seja, necessidade de. Vamos lá. Agora nós vamos ver a que termos das orações esses elementos, essas orações que contêm os conectivos se ligam. Nessa daqui, temos necessidade. E esse elemento aqui não se liga a temos. Temos o quê? Necessidade. Necessidade de quê? De que nos apoiem. Na de baixo, nós desejamos. Quem deseja o quê? Que sua vida seja boa. Já na terceira, as pessoas que são alegres vivem melhor. As pessoas... Que pessoas são essas? Aquelas que são alegres. E é por isso que é um pronome relativo aqui. Tá? Não é uma conjunção, é um pronome relativo. Chegamos à praia, nadamos, jogamos e comemos. Nessa daqui, nós percebemos que nenhuma dessas orações está ligada a nenhum outro exemplo e nenhum outro elemento da oração anterior. Perfeito? Então, visto isso, o que eu posso fazer? Eu vou passar aqui a câmera para o outro lado da tela para que nós possamos ver as classificações dessas orações. Tá? Essa primeira, de que nos apoiem, está ligada a uma palavra que não é um verbo, mas ela está exercendo a função sintática, que é a função sintática de complemento nominal. Já na segunda, nós desejamos o quê? Verbo transitivo direto, desejamos que sua vida seja boa. Quem deseja alguma coisa, deseja um objeto direto. E as pessoas que são alegres vivem melhor, eu tenho essa oração aqui destacando algumas pessoas dentro de um grupo. Ou seja, restringindo pedaços desse grupo. Logo, ela funciona como um adjunto adnominal. Já aqui no final, nós percebemos que nenhuma oração desempenha qualquer função sobre a outra. Por isso, elas são coordenadas e funcionam completamente diferente dessas outras aqui. Tá? Bom, galera, espero ter conseguido ser o mais claro possível para vocês poderem entender e eu consegui desmistificar um pouquinho essa questão da oração subordinada, que é um bicho-papão. É colocado para vocês como sendo um assunto muito complexo, mas que na verdade é até bastante simples. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e continuem acompanhando nossas atualizações. Eu vou colocando outras videoaulas sobre outros assuntos. Em breve nós vamos começar uma parte do canal sobre gêneros textuais. E é isso aí. Nos vemos no próximo.